Pessoal, trago mais notícias da pistoleira fujona Carla Zambelli, tá? Foi decretada a prisão da pistoleira. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje, quarta-feira, a prisão da deputada fujona Carla Zambelli e a inclusão do nome dela na lista da Interpol, tá? Fazendo com que possa ser permitido a detenção dela fora do Brasil, tá? O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que viu esse movimento aí da Zambelli, essa fuga, né, dela, como uma maneira de fugir de eventual cumprimento da pena. E, além da prisão e da inclusão do nome dela na lista da Interpol, o ministro Xandão determinou o bloqueio do passaporte dela, dos vencimentos e outras verbas destinadas ao gabinete dela, de ativos, bens e contas bancárias. E também as redes sociais da deputada. Ou seja, tá com as redes sociais todas bloqueadas e os bens bloqueados também. Não tem como receber dinheiro. Os bens estão todos bloqueados. E aí, pessoal, é o seguinte, a pistoleira achou que ia passar a perna no ministro Xandão, tá? E ela recentemente trocou o arroba, o nome, né, nas redes sociais dela pro nome da mãe dela, fazendo com que assim não fosse permitido os bloqueios das suas redes sociais. Só que ela não contava com a astúcia do ministro Alexandre de Moraes, que, ó, além de mandar bloquear as redes sociais dela, mandou bloquear as redes sociais da mãe dela e do filho dela, pra ela parar de achar que tem algum otário aqui, né? A notícia mostra aqui, ó, que o ministro ordenou o bloqueio dos perfis da deputada, da sua mãe, Rita Zambelli, e do seu filho, João Zambelli, nas redes sociais. Entre as contas nas redes sociais que o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear, tem o Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Telegram e YouTube, tá? E além disso, o ministro deu um prazo de 2 horas para essas redes sociais bloquearem essas contas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Não tá fácil pra pistoleira, que inclusive tá lá nos Estados Unidos, né? E disse ontem em entrevista à CNN que iria para Itália, já que ela tem cidadania italiana, né? Mas também cogitava ficar nos Estados Unidos e pedir asilo ao Trump. E provavelmente é o que ela vai fazer. Sabe por quê, galera? Porque um deputado italiano já pediu a extradição da Zambelli antes mesmo dela chegar no país, na Itália, tá? É o seguinte, o deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, apresentou hoje, nessa quarta-feira, um ofício formal de interpelação aos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Itália, no qual solicita medidas urgentes para impedir que o país conceda refúgio à deputada pistoleira Carla Zambelli, que deixou o Brasil após ser condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? Ao longo do documento apresentado pelo deputado italiano, ele cita e detalha alguns crimes atribuídos à pistoleira, que inclui a propagação de notícias falsas, a invasão do sistema no Conselho Nacional de Justiça e ainda fala também sobre a perseguição armada, aquele episódio onde a Zambelita correu atrás de um jovem negro, né, com arma em punho. Pois bem, esse deputado inclusive gravou um vídeo falando sobre o assunto. Eu vou passar aqui para vocês. Só peço que você já deixe o seu like nessa publicação, deixe o seu comentário também, pode comentar qualquer coisa sobre a pistoleira e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Bom dia, eu sou Angelo Bonelli, deputado do Parlamento Italiano da oposição. Esse aqui é uma mensagem pelo povo brasileiro. Carla Zambelli, deputada brasileira, condenada a 10 anos, fugiu do Brasil e agora está próxima de chegar na Itália. Ela declarou que está chegando na Itália porque tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por falsificação de mandado de prisão contra o juiz Alexandre de Moraes. Zambelli, que já foi alvo de outro processo criminal por apontar arma para um oponente político, fugiu do Brasil. Em uma entrevista à CNN, ontem, ela declarou: tenho passaporte italiano, pode-me até colocar a Interpol no meu encalço, eles não me deixam sair da Itália, sou cidadania italiana e sou intocável lá. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Oggi apresentei una pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior,
e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. E claro, né, pessoal, que memes não podem faltar. Inclusive, já fizeram um com inteligência artificial da Carlita fugindo do país com o patriota pendurado nas asas do avião. É sensacional, vem assistir. Patriotários, venho me despedir de vocês. Obrigado a todos que fizeram o Pix. Estou fugindo do país, pois não quero pegar 15 anos de prisão. Não sei por quanto tempo vou ficar fora. Provavelmente até me pegarem. Tchau. A papuda lhe espera. E olha, como não tá fácil pra pistoleira, notícia ruim é o que não falta pra ela, tá? O advogado dela já renunciou à defesa, tá? O Daniel Bialski, advogado da pistoleira, renunciou à defesa da deputada após ela deixar o país, tá? Mas é claro que a Zambelli não tá bem com ninguém, né? Ela está como se estivesse leprosa, né? Vamos dizer assim, uma palavra mais popular, porque ninguém quer ficar do lado dela. E se ela tava esperando apoio do PL, de Bolsonaro e dos demais, ela tá bem enganada, tá? Inclusive comentaristas aí do Globo News, por exemplo, já falou que ela tá completamente isolada e que ninguém vai mexer um pauzinho para tentar ajudar ela nessa situação toda. A deputada Zambelli, ela foi condenada a 10 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, unanimidade, inclusive, essa decisão, por conta daquela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? Inserção de dados falsos, até mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, que classificou como atitude vil. Então tem toda uma conexão, inclusive, com a trama golpista, porque o ministro Alexandre de Moraes disse que o modus operandi da trama golpista era justamente você tentar enfraquecer, você tentar desestabilizar instituições democráticas. E teria sido esse movimento que a deputada Carla Zambelli fez. Então a situação dela é completamente diferente. Ela fala em tratamento médico, também fala no deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro agora tem um inquérito investigando a atuação dele, mas a situação é completamente diferente, né? Assim, uma coisa é bem diferente da outra. Isolada politicamente, ela sempre foi, desde que teve aquele episódio do segundo turno ali das eleições, em que ela saiu com a arma na mão atrás de um adversário político na rua de São Paulo. E isso, ela está na longa lista de ex-amigos, né? Ex-aliados do ex-presidente Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro disse que ela atrapalhou a reeleição dele, né? Que esse episódio acabou atrapalhando o meio de campo dele ali para conseguir se reeleger. Então, desde então, ela está rifada. Inclusive, tem alguns bolsonaristas que ficam até aliviados com a saída dela, outros que acham que não, que ela chama mais ainda a atenção para ela e que, na verdade, ela está fugindo de ser presa, né? Que essa movimentação dela é nesse sentido. Agora, politicamente, ninguém vai lutar pela deputada Carla Zambelli ali no Congresso, como fizeram, por exemplo, pelo deputado Alexandre Ramagem. A situação dela é muito diferente, porque ela acabou se tornando ali excluída do bolsonarismo e é claro que não tem nenhum apoio de outros espectros da política ali. Então, a situação dela é bastante complicada nesse sentido. Assim, um alívio de certas pessoas falando, olha, ainda bem que foi, porque ela sabia que ia ser presa, então acabou fugindo. E a primeira coisa que os governistas fizeram, o líder do PT tomou essa atitude, foi pedir que a Procuradoria-Geral da República fizesse exatamente o movimento que Paulo Gonet fez. Prisão preventiva, né? Pedir essa prisão preventiva e também eles pediram que ela fosse incluída ali como fugitiva na lista vermelha da Interpol. E ainda tem outros desdobramentos, né? Embora o Supremo já tenha declarado a perda de mandato dela, eles também querem uma nova representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por conta de abuso de prerrogativas parlamentares e quebra de decoro parlamentar.